Olá, seja bem-vinda ao canal da Rainha das Bolachas. Sou Thaís Borman e ensino mulheres a lucrar com bolachas decoradas, ganhando a sua independência financeira e emocional. E nesse vídeo eu vou ensinar você como assar da melhor maneira suas bolachas. Mas antes disso, curte aqui o vídeo e se inscreve para receber várias dicas. Então, vamos para o vídeo? Roda a vinheta! Agora, nesse momento, é importante eu fazer o quê? Pré-aquecer o meu forno. Nós temos alguns fornos e eu sei que você deve ter um desses três aí na sua casa. Ou forno convencional, forno a gás. Você vai ligar o seu... E eu, inclusive, vou assar as minhas no meu fogão a gás, tá? Nós vamos ligar esse fogão agora e vamos deixar ele pré-aquecendo, marcando o termômetro, o botãozinho em mais ou menos 200 graus, para que ele venha pré-aquecer. Agora, se você for usar o seu forno elétrico normal, você vai ligar embaixo e em cima, na temperatura de 160 a 170 graus. Caso você vá assar no seu forno que seja de convecção, que é esse forno que tem a distribuição de calor através do ventilador, você vai ligar em 160 graus. E nós vamos fazer agora, nesse momento, isso aí. Agora nós vamos aqui para a próxima etapa. Como a minha bancadinha aqui é bem lisa, eu vou deixar esse tapetinho de silicone aqui para eu facilitar o meu corte, tá? Senão ela vai escorregar o plástico aqui, ele escorrega. Mas antes de eu fazer o corte efetivamente, eu vou falar para você da assadeira. Porque aí você deve estar falando, né? Nossa, ela de repente tem uma assadeira diferente. Então nós vamos assar juntas nessa assadeira aqui. Tenho certeza que você vai ter uma aí na sua casa. Porém, o que eu devo prestar atenção? Se a minha assadeira tem borda alta, eu não vou assar na parte interna, eu vou assar nas costas da minha assadeira. Por que isso, Thaís? Primeiro, para que o calor seja distribuído de uma maneira uniforme em toda a massa, ou seja, todas as peças do meu projeto assem de maneira iguais. Então, eu vou colocar ela nessa parte aqui da minha assadeira. Agora, se você tiver aí, né, o seu forno normal lá de distribuição de calor, que é o de convecção, ele vai vir com essa assadeira furadinha. Você pode usar ela tranquilamente e assar normalmente lá no seu forno, tá bom? Mas nós vamos assar aqui na assadeira normalzinho aqui, para você poder acompanhar isso. E agora nós vamos fazer então o recorte mesmo da massa. Então, como eu falei para vocês, ou nós vamos precisar de um estilete. Esse estilete você vai ter de uso exclusivo para a sua cozinha. Ou ainda nós vamos precisar de uma faquinha com pontinha, sem serrinha, né? Lisa. Qualquer faca que você tenha aí que seja lisa. E nós vamos utilizar agora aqui o recorte do plástico primeiro, para daí recortar a massa. Vou abrir o plástico nas duas laterais, tá? O que eu tô fazendo aqui, ó? Fazendo o corte do plástico nas duas laterais. Para facilitar que eu abra aqui a massa sem estragar, que ela já ficou bem esticadinha, bem niveladinha. E aí eu só venho aqui, ó, e trago o plástico para cima. E a massa tá pronta, tá esticadinha, não preciso mexer com ela. Agora eu vou fazer os cortes. Vamos colocar aqui. Eu posso escolher o que eu quero usar. Ó. A faca facilita bastante aqui esse corte. Já venho aqui, ó, vou aproveitar bem. Aproveita bem a massa, tá? Importante aqui a parte do fundo, tá? Essa parte reta aqui é importante que ela seja cortada bem retinha. Eu vou fazer duas vezes essa daqui. E na hora de fazer aqui o recorte, ó, eu vou aproveitar bem a massinha, já uso o mesmo corte da anterior para fazer a lateral dessa segunda. Feito esse, ainda consigo aproveitar aqui, ó, sempre aproveito o corte anterior, a base anterior aqui, ó, não preciso recortar mais uma vez, coloca bem certinho. Assim eu vou estar fazendo um aproveitamento da massa. Vou fazer dois cortes desse daqui. Importante aqui, ó, a bordinha da massa
É importante que eu faça o corte para ela ficar bem retinha, tá? É uma massa super fácil para fazer esse corte, né? Então é só pressionar mesmo a faquinha aqui, ela já corta. Não precisa fazer força, a não ser que a massa esteja congelada, que é uma possibilidade, tá? Você pode sim congelar essa massa. Então nós falamos isso na aula passada, a massa pode ficar congelada por até 3 meses e ela pode ficar na geladeira por até 3 dias, tá? É importante sempre atentar para esses prazos. E a validade dessa receita assada, tá? Então presta atenção, validade da bolacha pronta, da bolacha assada, é 30 dias. E fiz aqui um corte desse daqui. Confere se fez o corte bem retinho, se ficou torto, dá uma ajeitada, tá? Não deixa nenhuma pecinha torta aí. E agora eu vou ainda recortar o pinheirinho. Porém, atenção, eu tenho partes grandes e partes médias e vou ter partes pequenas. Então significa que eu não posso colocar na mesma assadeira as partes de tamanhos diferentes. Tá? Isso é muito importante. Então eu vou colocar todas as partes quadradinhas primeiro. Não precisam, tá? Não precisa usar papel manteiga, não precisa nada. Nós vamos colocar, como eu vou distribuir 3 aqui, ó, eu pego o plástico por baixo, ok? Pego o plástico por baixo e venho aqui com a mão e retiro a massa. Com cuidado para não tirar a forma dela, né? Se eu colocar ela torta aqui na assadeira, ela vai assar torta. Então, dá uma ajustadinha se ela ficar meio tortinha. Ó, vem aqui. Essa massa, ela como não vai fermento, a característica dela é que não cresce, tá? Então, o que significa? Que mesmo que ela não cresça, eu não posso encostar uma massa na outra. Eu preciso deixar o espaço para circular o ar quente aqui para assar ela uniformemente. Então, nesse momento, fiz essas partes que são praticamente iguais, do mesmo tamanho, vou colocar para assar. Essas duas partes vou assar separado, tá? Então, vai ao forno. Vou deixar a luz acesa. Por que, Thaís? É um truque, você pode anotar esse truque aí. Eu sempre deixo a luz acesa do meu forninho para eu lembrar que eu tô assando bolacha, porque às vezes a gente se distrai e esquece a bolacha no forno. E aí você vai falar assim, ah, Thaís, mas o meu forno não é igual a esse. Então, se eu contar para vocês que esse forno também não é o mesmo forno quando eu comecei a fazer bolachas. Eu comecei a fazer bolachas com um forno bem menor, bem pequeno, e esse já foi um forno que foi aí fruto das minhas bolachas, né, das minhas conquistas. E agora você vai falar assim, Thaís, e essa massa aqui? Vai ficar aqui fora da geladeira até eu assar aquela? Se você tiver aí outra assadeira, você já coloca ela em outra assadeira, ela pode ir junto ao forno, não tem problema. Agora, o que ela não pode ir na mesma assadeira. Por que que não pode ser a mesma, Thaís? Porque cada uma vai ter um tempo diferente de forno. Se essa é maior, ela exige mais tempo, aquela é menor, exige menos tempo de forno. E aí você vai perguntar qual é o tempo do forno para assar essas bolachas. Bem, o tempo ele é muito relativo com a espessura, o tamanho e o tipo do seu forno. Espessura, tamanho da massa e tipo do seu forno. Ele vai levar em torno de 25 a 30 minutos para assar essa bolacha, se for no forno convencional, no forno a gás. Agora, se for num forno elétrico normal, ele reduz um pouquinho esse tempo, em torno de uns 20 minutos. E já no forno de cocção, ele pode chegar a fazer em 15 minutos, né? Então tem essas diferenças. Por quê? Cada um tem uma característica diferente, né? O já o de cocção, por exemplo, ele tem as assadeiras com furo e o ventilador que vai levando calor uniforme aí para todas as dimensões da bolacha.